você conhece essa birose em que a gente vive. Há muito tempo atrás, há cerca de uns 5 anos atrás, foi bastante noticiado um vídeo em que a pastora Ana Paula Valadão fazia uma série de afirmações com relação à homossexualidade, relacionando-a com o HIV e a AIDS. Na época, houve bastante comoção em torno disso e houve uma ação feita pela Aliança Nacional LGBT contra a fala que foi feita por essa pessoa, e agora esse caso chegou a uma decisão, uma sentença de primeira instância, condenando a Ana Paula Valadão. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Mirações esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News disponível no Deezer, Spotify, em várias plataformas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que houver um novo episódio. Pois bem, eu era presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero do AB de Minas nessa época, e houve uma grande discussão dentro da comissão sobre essa fala. Afinal de contas, ela está abarcada pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa. Essa, inclusive, foi a defesa da Ana Paula Valadão na época. Só para a gente ter uma ideia de exatamente o que ela falou, eu fiz uma citação rápida, que eu quero fazer uma citação rápida. O vídeo de 2016, né? Mas isso ganhou mais repercussão um pouco depois. Ela diz o seguinte: isso, a homossexualidade, não é normal, e ela vai relacionar isso com uma questão da religião dela, da vontade de Deus. Até aí, eu tenho uma questão religiosa apenas, você pode concordar ou discordar, mas está abarcado por uma liberdade religiosa. O problema é o que vem na sequência. Ela diz: está aí a AIDS para mostrar que a união entre dois homens causa enfermidade que leva à morte. Nessa parte, ela definitivamente não está tratando de questões religiosas. Ela está, na verdade, ressuscitando, trazendo para 2016, quando isso foi falado, algo que foi muito falado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, lá no começo dos anos 80, no surgimento da pandemia do HIV/AIDS no mundo. Havia essa associação entre a homossexualidade e a AIDS, tanto que a AIDS foi chamada no início de câncer gay e coisas do tipo, e o que acabou reforçando uma série de estruturas de discriminação e preconceito contra a comunidade gay especificamente, mas também toda a comunidade LGBT, associando ser gay, bissexual, enfim, a possibilidade dessa pessoa ser um potencial perigo para a sociedade, porque se pensava então que todo homem gay, todo homem bissexual era automaticamente alguém, vamos dizer, usando as palavras da época, aidético. Uma doença que demorou muito tempo para ter um mínimo de tratamento que garantisse a sobrevida, e hoje, felizmente, já garantem uma vida normal para aqueles que são portadores do vírus, mas que durante muito tempo causou a morte, dizimação aí de milhares, milhões de pessoas que morreram desde o começo dos anos 80 até hoje por causa dessa doença. Fazer essa associação, portanto, não é algo gratuito. Ela retoma, na verdade, algo que foi muito forte lá no começo dos anos 80 e que serviu de combustível para aumentar a discriminação, preconceito, a violência e a exclusão de pessoas LGBT, particularmente de homens gays e bissexuais. Foi feita, então, uma ação por dano moral coletivo, que é justamente essa ideia de um dano moral que afeta toda uma comunidade, não uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas. E essa ação, que foi ajuizada perante a Justiça Federal lá no Distrito Federal, ela agora, recentemente, chegou à sentença em que o juiz fala que condena a Ana Paula Valadão a pagar R$ 25.000 de danos morais coletivos, e ao fundamento de que ela, com essa fala, ela traz novamente a superada ideia de culpa
dos gays pela AIDS. Aí são transcrições mais ou menos literais da sentença, justamente rechaçando a argumentação da ré de que o que ela falou estaria compreendido dentro da liberdade de expressão e da liberdade religiosa, e é justamente isso que não está. Vale anotar que o STF, em 2019, quando ele reconheceu a homofobia e a transfobia como espécies de racismo, ele fez uma ressalva para o discurso religioso. Ele vai dizer, o discurso religioso, desde que fique dentro da argumentação religiosa, ele não está abarcado aqui por essa decisão. Portanto, pessoas religiosas, líderes religiosos, podem falar que ser gay é pecado, que ser gay uma pessoa gay vai para o inferno e coisa do tipo. O que ela não pode fazer, e isso está expresso na decisão da DO 26, mandado de junção 4733, é de que essa pessoa, então, abuse dessa liberdade religiosa, resvalando para o discurso de ódio, e é exatamente isso que o juiz aqui entendeu, que é o caso da Ana Paula Valadão. Ela não se contém apenas em dizer que ser LGBT é contra a vontade de Deus, e isso é uma leitura possível entre tantas outras leituras que são possíveis, inclusive por uma boa teologia hoje, de várias igrejas protestantes históricas já tem uma leitura totalmente diferente com relação a isso, mas enfim, o que ela até aí ok, o problema é quando ela resvala para associar gays a AIDS, o que não tem nada a ver com a questão religiosa, e associa então a ser gay ser contaminado pelo HIV ou ser um perigo, inclusive, porque ela chega a dizer, inclusive, que essas uniões causam enfermidade, a união entre dois homens causa enfermidade e pode contaminar inclusive mulheres, caso esse homem, por exemplo, se contamine com outro homem e depois vá ter relações sexuais com a sua esposa, com a sua companheira e também contaminá-la. Esse tipo de associação causa o que a gente chama de pânico moral. É algo absolutamente discriminatório e que, felizmente, tem aí uma primeira sentença favorável. É claro que vão haver recursos contra essa decisão, mas espero que essa sentença seja confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, eventualmente, tribunais superiores para onde esse caso eventualmente vá. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.